Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre o verbo auxiliar did e também sobre como formar frases negativas em inglês no Simple Past. Então, no Simple Past, o verbo auxiliar que a gente usa para formar as frases é o verbo did. O did é o passado do verbo fazer, né? Assim como o verbo do é o passado do verbo do. E assim como o do lá no Simple Present, ele não tem significado nenhum nas frases. A única função dele aqui dentro das frases vai ser indicar se a frase é interrogativa ou negativa. E nesse caso, o did ele vai indicar que a frase está no passado também, mais especificamente aqui no Simple Past. Então, sempre que a gente vê uma frase com o did, a gente vai saber que essa frase está no passado. Então, o did aqui é o verbo auxiliar do nosso Simple Past. E para a gente formar as frases negativas no Simple Past, a gente vai ter uma estrutura bem parecida com as estruturas anteriores. A gente vai ter o nosso sujeito, o verbo auxiliar did, mais o not, mais o verbo no infinitivo. O verbo aqui não vai receber o ed e nem vai ficar na sua forma irregular no passado, mais o complemento da frase. Vamos ver aqui o exemplo. I did not talk to her. Eu não falei com ela. Então, como você pode ver, a estrutura é basicamente a mesma. Então, o I aqui é o nosso sujeito, o did é o nosso verbo auxiliar, para indicar o passado e também que a frase está negativa, o nosso not, para falar o nosso não, o verbo talk, que é o nosso verbo principal, e como você pode ver, a gente não precisou acrescentar o ed nele, e o nosso complemento da frase, que nesse caso é o to her. Vale lembrar também que o did not, assim como nos casos anteriores que a gente viu das formas contraídas, também tem a sua contração. E essa contração é o didn't. Então a gente poderia falar I didn't talk to her. E novamente essa forma contraída é muito mais comum de se ouvir do que I did not talk to her. É muito mais fácil, muito mais usado o didn't do que o did not em si. Então, como você pode perceber que eu tinha comentado, o verbo principal da frase, nesse caso aqui foi o talk, ele não vai receber o ed no final e ele nem vai ser usado na forma irregular caso ele fosse um verbo irregular. E isso vai acontecer justamente porque o did, o verbo auxiliar did, ele já faz a função de indicar que essa frase está no passado. Então não tem a necessidade de acrescentar essa terminação do verbo ou usar ele na forma regular. Isso é muito importante da gente lembrar, porque esse é um erro muito comum que geralmente a gente comete quando a gente está começando a aprender inglês. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro essa estrutura de frase. Por exemplo, I didn't know the answer. Eu não sabia a resposta. Então, a gente já tem a estrutura aqui. I didn't know. Outro exemplo. They did not come here yesterday. Ou então, a gente poderia falar também They didn't come here yesterday. Eles não vieram aqui ontem. Outro exemplo. It didn't snow last year. Não nevou no ano passado. Ou então, we didn't give them the books. Nós não demos os livros para eles. Ou então, he didn't pass here. Ele não passou aqui. Então, essa basicamente é a estrutura que a gente tem para formar as nossas frases negativas no passado. Então, novamente, bem simples. Nosso sujeito, nosso verbo auxiliar, o not, mais o nosso verbo principal no infinitivo mesmo, sem nenhuma alteração de ed ou da sua forma regular. Então, basicamente, nessa aula é isso. Eu te vejo na próxima aula.